Olá, eu sou Benigno Soares, estou aqui para iniciarmos o nosso módulo sobre gestão de documentos, gestão de arquivos, para falar da importância desses arquivos, os conceitos, objetivos e também como é que se dá o fluxo de documentos, né? Para começar, geralmente as bancas elas trazem uma visão de que no Brasil nós temos uma ausência com relação à legislação de documentos. Nós não temos, tá, pessoal? Então, no Brasil, nós temos leis que tratam dessa gestão documental. Nós temos a Lei 8.159, de 1991, e nós temos a lei que dá acesso à informação, que é a 12.527, de 2011. Essas leis elas estão consubstanciadas, né, ao Decreto 4.073, de 2002, e também, claro, nós temos uma garantia constitucional dentro dessa gestão da informação, dentro da gestão dos documentos. Então, na Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 33, como nós vamos verificar aqui, nós temos o quê, pessoal? Que a informação, na verdade, ela é um dever do poder público e é um direito da sociedade. E por ser um direito da sociedade, um dever do poder público, ela também torna-se uma garantia constitucional. E aí nós vamos trabalhar aqui justamente esses conceitos. Trouxe aqui o artigo 1º da Lei 8.159, lei esta que vai dispor sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Arquivos Privados, também dá outras providências. Então, o artigo 1º, ele traz o seguinte: na gestão de documentos é dever do poder público, ou seja, quando nós formos trabalhar alguma questão, sempre observar que não tem a questão optativa, não é opcional, não é opcional ao poder público prestar essa informação. É um dever do poder público, porque é um direito da sociedade e está garantido pela Constituição. Então, ele vai servir também como um instrumento de apoio à administração, lembrando que quando nós falamos de apoio à administração, essa é a principal finalidade do arquivo, é a principal função do arquivo, mas também dá apoio à cultura, ao desenvolvimento científico e vai servir como elemento de prova e também como elemento de informação, que aí vai estar caracterizado lá no valor secundário, como nós vamos ver, justamente o valor informativo, o valor probatório nos arquivos permanentes. O artigo 3º da Lei 8.159 vai então trazer para nós uma visão do que seria essa gestão de documentos. E aí vale ressaltar que esse conceito aqui colocado é um conceito que se assemelha ao conceito da arquivologia. A arquivologia, a ciência, a disciplina que vai estudar justamente os procedimentos, as operações técnicas, os princípios que estejam referentes também às questões da produção, da tramitação, do uso, da avaliação dos documentos, a sua guarda, o seu recolhimento, né, a sua transferência, a sua conservação. Então ele diz que, na verdade, gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, à sua tramitação, ao uso, à avaliação e o arquivamento em suas fases corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. E aí nós vamos observar que dentro desse fluxo dos documentos, a fase corrente vai ser justamente a fase onde esse documento ele é usado de forma frequentemente, ele está de acesso mais restrito à administração e próximo aos seus órgãos produtores. O intermediário é justamente onde nós temos a parte de documentos que nós chamamos de purgatório, que é onde sofrerá a destinação. Para um documento, nós temos somente esses dois fins. Ou o documento ele será eliminado quando destituído do seu valor primário, cessado o trâmite e não adquirido valor secundário, ou recolhido para sua guarda permanente devido justamente o fato de, após ser resguardado o prazo, ter obedecido o prazo, ele ter adquirido o valor secundário. E é por isso que nós falamos da importância dos valores dos documentos que nós vamos ver à frente. Aqui uma questão, para ficar mais claro como pode ser cobrado essa visão aí que nós falamos dos documentos, dos arquivos.
Então ele coloca: gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas relativos à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para sua guarda permanente. Então, como nós vimos aqui no conceito, né, anterior, lá no artigo 3º da lei, é justamente o que ele coloca aqui pela banca CESP, justamente para saber o que seria a gestão de documentos. Logo, a nossa questão está correta. Uma outra questão que eu coloquei aqui para vocês, né, da banca, inclusive da Copesa, ele diz o seguinte: a principal finalidade dos arquivos é a conservação de documentos para a história, servir à administração, manter os documentos de valor secundário, organizar conjuntos de peças e objetos de valor para a memória, preservar os documentos de valor patrimonial. Então, pessoal, lembrando, né, que aqui no enunciado da questão ele está perguntando a principal finalidade, não que as demais aqui colocadas também não estejam relacionadas aos arquivos. Porém, nós sabemos que, segundo, né, a doutrina arquivista, segundo o nosso Conselho Nacional de Arquivos e demais legislações, a principal finalidade do arquivo é de servir à administração, né? Então, ele busca servir à administração através do seu acervo, através do seu conjunto de documentos. Então, só para relembrar, nós temos, né, responsável por essa gestão de documentos no Brasil, o Conselho Nacional de Arquivos, que está vinculado ao Ministério da Justiça e que trabalha junto com o SINARC, que é o Sistema Nacional de Arquivos, e mais o SIGA, que é o Sistema de Gestão de Arquivos, e esses fazem justamente essa gestão documental do Brasil. Interessante observar que, de regra, dentro da classificação mantenedora dos arquivos, nós teremos os arquivos públicos e os arquivos privados. Os arquivos privados são aqueles produzidos por entidades privadas e também por pessoas dentro da sua particularidade, né? Os arquivos públicos são aqueles produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas, federais, estaduais, Distrito Federal, os municipais, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Também será aquele documento produzido pelos agentes do poder público no exercício do seu cargo, da sua função decorrente deles. Ou seja, caso a pessoa, mesmo sendo pública, funcionário público, um agente público, mas não estiver produzindo documento em decorrência do cargo ou da função, esse documento ele não se caracteriza como um documento público. Demais produzidos e recebidos nas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Lembrando que, para que se tenha o conceito de documento, dois elementos são de fundamental importância, porque sem eles eu não teria justamente o documento. Então, quando nós falamos do documento, nós estamos falando da junção entre informação e suporte. A informação, o conjunto de dados de um determinado conteúdo, e o suporte, que vai ser justamente o meio no qual essa informação ela é registrada. Lembrando que sempre que houver um questionamento entre a importância da informação e do suporte, o mais importante é a informação. Isso significa dizer que o suporte ele poderá sofrer alterações, que o suporte ele poderá ser modificado, mas na tentativa de justamente manter de forma íntegra e indivisível o caráter único da informação. Então, quando se houver a troca de um suporte, é porque o que se busca, na verdade, é justamente proteger a informação. O valor documental significa dizer que todo documento da sua criação, ele adquire um valor documental. Então, nós temos o valor primário, que é o valor administrativo, fiscal ou legal, que é o valor imediato do documento, é o valor realmente temporário, aquele que, quando o documento ele é criado, ele já passa a ter esse valor. Porque documentos que carecem de valor, eles não deverão ser criados. Ou ele tem valor primário, né, para a sua criação, ou ele não tem a necessidade de ser criado. O valor secundário está relacionado aos documentos que perderam todo o valor primário, ou seja, resolveram a lide, resolveram o trâmite e agora, devido à sua importância, eles adquiriram um valor histórico, probatório
ou informativo. Então, é importante a gente observar que os documentos de valores imediatos são documentos correntes e que, quando vão para o intermediário, por exemplo, diminuíram o seu valor primário. No valor secundário, nós vamos ter justamente aqueles documentos que adquiriram esse valor histórico, portanto, são aqueles que formam um conjunto de documentos do arquivo permanente. Então, aqui, algumas informações a mais, né? Então, nós temos o valor primário ou imediato ou administrativo, é o uso dos documentos pelo órgão de origem, produtor, baseando-se nos fins da sua criação, ou seja, a finalidade para a qual foram criados. O valor secundário permanente ou de arquivo, também chamado mediato, e isso é importante a gente observar, porque às vezes a banca pode colocar o valor mediato e você, na leitura rápida, identificar como imediato e assim você perder a questão. Valor mediato é o pós-imediato, significa valores secundários. Então, é o uso dos documentos pelo órgão produtor e também por terceiros. Vale ressaltar que esse documento corrente ele está mais restrito à administração, mas quando ele passa a ter um valor secundário, ele também vai ser colocado de acesso ao público, uma forma que terceiros também possam ter acesso a ele, baseando-se em fins diversos daqueles para os quais eles foram gerados. Então, o documento ele é utilizado como uma fonte de pesquisa, como uma fonte de prova, como uma fonte de informação, tornando-se histórico. E aqui nós temos, como eu havia falado para vocês, no arquivo corrente, os documentos de valor primário. No arquivo intermediário, nós temos também documentos de valor primário, só que esses valores primários aqui, eles são diminuídos. Esse documento, ele está aguardando um prazo de guarda na sua destinação final para ser eliminado ou para ser recolhido de forma permanente. Então, significa dizer que ele teve uma diminuição do valor primário e ele tem uma potencialidade de se tornar um documento de valor secundário. E os arquivos permanentes são justamente os documentos de valor secundário. Então, uma questão diz o seguinte: a avaliação é uma função arquivística que visa identificar o valor primário e o valor secundário de um documento. Respectivamente, o valor primário e o valor secundário significam a qualidade do documento baseado nas utilizações imediatas e administrativas que lhe deram seus criadores, ou seja, nas razões para as quais o documento foi criado. A qualidade do documento baseado nas utilizações não imediatas ou científicas, ou seja, de testemunho privilegiado. Então, aqui ele está fazendo uma correlação entre os documentos de valor primário e de valor secundário, logo, a questão está correta. Os documentos de arquivo são produzidos ou recebidos para o atendimento de objetivos culturais e históricos. Então, na verdade, o objetivo principal de um documento da sua criação é o seu valor administrativo, fiscal ou legal. Se ele vem se tornar histórico, se ele vem se tornar um documento com valores culturais, isso aí já é ele justamente atender a sua finalidade principal. Então, logo, a função dele é administrativa, a questão aí está errada. Uma outra questão diz que o arquivo é uma fonte de informação importante e estratégica dentro de uma organização pública. Assinale a opção que identifica uma das características do arquivo. Então, letra A, ele diz que é colecionado por razões culturais. B, é constituído prioritariamente por documentos acumulados pela atividade meio. Letra C, é colecionado para registrar a memória da organização. Letra D, é constituído por documentos semelhantes aos de biblioteca. E letra E, é acumulado naturalmente no desenvolvimento das atividades de uma organização. Então, vale ressaltar que existe também alguns conceitos importantes para serem trabalhados. Então, quando ele diz que o documento ele é colecionado, isso trata-se, na verdade, de essas razões de coleção da biblioteca do museu. No arquivo, nós não colecionamos documentos. Pelo princípio da cumulatividade, nos arquivos, o documento ele é acumulado de forma natural, de forma orgânica e progressiva. Logo, e no decorrer da história, no desenvolvimento das atividades dessa organização. Logo, a alternativa da questão correta é letra E. Existem centros de documentação no Brasil, como nós vamos ver aqui, mas cada um traz a sua característica principal e não podem até se complementar de alguma forma, mas não pode substituir, como aqui colocado, que na verdade o documento ele é colecionado, ele é constituído. Sempre que a gente falar de arquivo, aliás, quando nós falarmos de arquivo, nós estamos falando
de acumulação de documentos. Então, arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos, ou seja, documentos acumulados dentro de uma instituição, lembrando que aqueles documentos, para obedecer o princípio da integridade, da indivisibilidade e da proveniência, eles têm que estar juntos, não podendo ser mesclados a documentos de arquivos diferentes. Um conjunto de documentos em suporte papel produzidos ou recebidos por determinado órgão durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividades de suporte consiste em um arquivo. Sim, né? Então, como a gente já viu, nós temos um documento que é o suporte e a informação, e aqui, claro, produzido ou recebido, mesmo que não, porque não vai, como diz o artigo, que fala justamente sobre arquivos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vai dizer lá no artigo 2º que o arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter públicos e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então, não interessa o suporte, pode ser papel, pode ser um pedaço de madeira, pode ser um slide, pode ser um DVD, um CD, não vai importar, porque o que importa aí é a informação. Então, o suporte não interessa, nem a natureza. Então, lá na nossa questão, ele fala justamente sobre essa questão de que é em suporte papel, então não interessa o suporte. E a última questão, os documentos do arquivo permanente têm valor probatório ou informativo, logo está correta a questão. E aqui nós vimos, né, justamente os conceitos iniciais quando se trata de gestão de documentos, e mais à frente nós daremos continuidade. Agora nós vamos dar uma parada para um café.